Caminhe aí pelo Novo Testamento, à frente de Coríntios, Gálatas, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Tito e Hebreus. Se alguém puder trazer uma água, por favor. Obrigado. Hebreus capítulo 6. Pode procurar aí, que eu espero vocês. Amém? Amém. A partir do versículo 10, diz assim: Deus não é injusto. Diga isso. Deus não é injusto. Todo mundo junto. Deus não é injusto. Mais forte. Deus não é injusto. Diga forte isso. Deus não é injusto. Você já pensou em algum momento da tua vida que Deus é injusto? Não sei. Às vezes passa uma loucura aí. Deus não é injusto. É o que o texto está dizendo. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé, diga fé, e da paciência, diga paciência, recebam a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar, diga esperar, pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Pai, essa é a tua palavra e nós nos submetemos a ela nesse momento. Que todo o nosso entendimento, ó Pai, esteja canalizado para a tua palavra, para aquilo que o Senhor quer nos falar, nos ministrar nesta noite. Nós estamos aqui querendo ouvir, mas ouvir a tua voz. Fale conosco em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Esse texto é um texto muito forte. Se eu te perguntar quem escreveu a carta de Hebreus, talvez você não saiba me responder, porque não tem uma resposta certa. Mas Hebreus, se você não sabe, é o povo que vivia ali em Israel, eram os judeus. Hebreus, Hebron, era a região ali de Hebron, eram os hebreus, ou seja, os judeus. E essa carta foi escrita a eles. E é um texto muito forte, porque ele vai falar que Deus não é injusto. E você precisa se convencer disso, de que Deus não é injusto. Deus é justiça, diga justiça. E Deus é amor, diga amor. Entender a Deus é o desejo de todo homem, de todo ser humano, é entender Deus. Muitas vezes a gente fica procurando entender: Senhor, por quê? Não estou entendendo nada. E aí você vai orar, você vai chorar e Deus fica em silêncio, e você: eu quero entender, eu quero entender, eu quero entender. E o que na verdade Deus quer não é que você entenda, mas é que você creia que Ele não é injusto e de que Ele é poderoso. Amém? Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Primeiro você crê, depois você entende. Diga isso: primeiro eu creio. Mais forte: primeiro eu creio, depois eu entendo. Exatamente isso que o autor narrou. Abraão creu e depois ele entendeu que a promessa, depois que a promessa se cumpre, aí você fala: entendi o que Deus queria. Eu quero falar nessa noite sobre duas coisas básicas de Deus para a tua vida, mas que, queridos, sem elas é muito difícil viver. Diga viver. Fé e paciência.
Esse texto diz, aí no versículo 12: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Queridos, essas duas coisas caminham juntos. Para eu entender, eu preciso primeiro andar pelo caminho da fé. Mas a fé não anda sozinha, ela está sempre acompanhada de alguém chamado paciência. Diga fé e paciência mais uma vez. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga isso: fé e paciência é a chave. Em João 18, queridos, não precisa abrir, você conhece a história. Jesus estava no Getsêmani. Jesus sai da festa da Páscoa e vai para o Getsêmani, vai para o jardim. E ali no jardim, os soldados chegam para prender Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi ali para o quê? Para orar. Foi ou não foi? Ele foi ali para orar. E ele estava ali orando, de repente chegam os soldados. Vieram prender. Jesus sabia que aquele era o que deveria acontecer. Era a hora. Ele disse aos seus discípulos: é chegada a minha hora. Chegou o meu tempo. Ele sabia. Mas Pedro não entendeu. O que Pedro fez? Sacou uma faca e cortou a orelha do homem, queridos. E Jesus olha para ele e fala: por que você fez isso? Você acha que se eu quisesse, Deus não mandaria agora uma legião de anjos para me livrar? Mas esse é o meu tempo, e eu vou ter fé e paciência para passar pelo que eu tenho que passar, porque o propósito é maior do que a minha dor, e o propósito vai se cumprir, e esse é o meu momento. Queridos, muitas vezes nós saímos cortando orelhas por não entender que existem momentos que você precisa exercer a tua fé. Mas para isso você precisa ter paciência e não sair fazendo aquilo que você bem entende, ou aquilo que passa pela tua cabeça. A primeira coisa que passa na cabeça quando você vê alguém armado é o quê? É reagir. Mas Jesus estava ali. E se Jesus está, se Jesus está, descansa na sombra do Onipotente. Se Jesus está, não saia ferindo, não saia fazendo o que não deve ser feito. Diga fé e paciência. Fé e paciência. Queridos, imaginar o resultado é lindo, mas entender o processo é a chave. Imagina aí a tua promessa. Imagina aí viver as promessas de Deus. Imagina viver. Era o que Abraão estava passando. Imaginar o filho. Mas para chegar ao filho tinha um processo até a chegada de Isaac. E sem fé e sem paciência, muitas vezes nós podemos perder a rota do filho e não chegar aonde Deus quer nos levar. Porque fé e paciência é uma chave de uma vida com Deus. Amém. Todo desespero e toda ansiedade tem o poder de matar. Diga isso: todo desespero. Cutuca a pessoa que está dormindo do teu lado. Acorda aí. Todo desespero. Toda ansiedade tem o poder de matar. Você sabe por que uma pessoa morre afogada? Porque ela se desesperou. Você não precisa nadar, saber nadar, para você não morrer afogado. É só você não se desesperar. Eu vi ontem no jornal, não sei quem viu, uma mãe pulou para salvar um filho. Alguém viu
estava ali olhando para ela, estava olhando para o filho, e falou: então eu vou salvar o meu filho, eu estou focada naquilo que eu tenho que fazer. E é isso, queridos, porque todo desespero mata. Tenha calma. Diga para a pessoa que está do lado: calma. Passa a mão no ombro dela e você fala: calma. Não se desespere. A pessoa não morre afogada, ela morre de desespero. O desespero é que causa o afogamento. Causa da morte, afogamento. Não, é desespero. Porque se tivesse paciência, vou ensinar você. Enche o peito de ar, começa a correr dentro da água e bater a mãozinha assim, não morre. Grita, o bombeiro vem, pega, leva embora e pronto. Agora se você morreu. Eu já vi gente quase morrer num batistério de igreja. Sem brincadeira. Vai batizar o irmão. Se desespera. Quando eu vou batizar alguém, quem já foi batizado por mim aqui, querido, calma. Não é assim? Tampa o seu nariz e confia em mim. Amém? Se desesperar, morre no batistério. É verdade. Eu tenho medo de batizar. É verdade. Então fale mais uma vez para a pessoa que está do lado: tenha fé e tenha paciência. Queridos, nós não precisamos entender a Deus, nós precisamos crer que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Amém. Eclesiastes 3 diz o que? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Grave isso. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Agora eu quero fazer uma pergunta: Deus vive debaixo dos céus? Esse tempo que ocorre debaixo dos céus, ele é chamado de Cronos. Em grego, Cronos. Por isso que você liga lá o cronômetro. Esse é o tempo da terra. Esse é o Cronos. Mas Deus não se move pelo Cronos. O tempo de Deus, eu vou te ensinar uma outra palavrinha em grego. Fala Cronos. Está falando grego. Agora fala Kairos. Esse é o tempo de Deus. Kairos é o tempo perfeito. Não é o tempo usual, o tempo do relógio. Cronos, o tempo debaixo dos céus. O tempo usual, o tempo que faz tic-tac. Esse é Cronos, é a origem da palavra. Agora o tempo de Deus é Kairos. É o tempo perfeito, é o tempo sobrenatural. Deus vive no Kairos, no tempo dele, no tempo perfeito. E ele cria o Cronos. Haja luz e houve luz, e haja separação entre noite e dia. Esse é o Cronos. Nós vivemos nesse tempo. Jesus, em João 7, ele diz assim: disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou. Para vocês qualquer tempo está certo. Quando você vai ouvir e ler essa palavra lá no original, você consegue ter essa visão que o tempo que Jesus está falando, ainda não chegou o meu tempo. Não era o tempo da terra, era o tempo de Deus. E aí ele fala duas palavras na mesma frase, dois tempos, mas dois tempos distintos. João 7,6: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é certo. Que horas são agora? Olha para o relógio, você está de relógio? Que horas são? 7h30? Está de noite, está escuro. Daqui a pouco a gente vai dormir, sim ou não? Daqui a pouco a gente vai descansar. Mas a Bíblia diz, abre aí em Salmo 121. A Bíblia diz que Deus não dorme, querido.
Salmo 121, versículo 4. Sim, o protetor de Israel não dorme nem cochila, ele está sempre alerta. Ou seja, olha para mim, não dá para você querer condicionar o tempo da terra ao tempo de Deus. Não adianta você querer precipitar as coisas. Não adianta você querer que Deus trabalhe no relógio da terra. Olha o que diz, continuando aí, um Deus que não dorme. Um Deus que trabalha enquanto você descansa. Salmo 127 diz, versículo 1 e 2: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, enquanto você está dormindo, Deus está cuidando de você. Amém. Enquanto você está descansando, Deus está trabalhando. Aleluia. Porque Deus não dorme, querido. Então não adianta você pensar que Deus está demorando para fazer, que Deus se esqueceu, que Deus é injusto. Não, Ele não é injusto. Nós lemos isso. E Ele trabalha, mas é necessário crer que o tempo de Deus, que o Kairos, é o tempo perfeito. Ah, pastor, mas está demorando demais. Eu vou falar para você algo, espera. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: espera. Espera no Senhor. Querido, sabe por que eu vou te falar espera? Porque há consequências de não saber esperar. Tem um ditado que diz que o apressado come cru. Você quer comer cru? Você quer pela metade? Você quer viver a promessa pela metade? Você quer viver aquilo que Deus tem para a tua vida pela metade? Não, é óbvio que não. O apressado come cru. Então saber esperar, querido, e não saber esperar é querer adiantar o processo de Deus. E isso traz consequências para a nossa vida. Eu quero te dizer algo: tem coisas que você está vivendo hoje que é fruto de decisões precipitadas que você tomou na tua vida por não saber esperar o tempo de Deus na tua vida. Eu vou repetir: tem coisas que você está vivendo hoje que é consequência de uma pressa, que é consequência de não saber esperar a vontade de Deus para a tua vida. Ah, pastor, como que é isso? Vou te mostrar, querido. Um dia Deus disse a Abraão, Gênesis 12: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Essa foi ou não foi a promessa de Deus para Abraão? Sim? Sim. Amém? Amém. Em Gênesis 15, abra a tua Bíblia em Gênesis 15. Eu quero que você crie esse entendimento na tua vida. Gênesis 15. Enquanto você abre, eu falo. Deus chama Abraão em Gênesis 12. Amém? Gênesis 13, Gênesis 14, Abraão faz uns negócios que não era para ter feito. Ele vai mentir, lembra? Ele vai mentir, ó, nós vamos entrar numa terra. Ele fala para Sara, fala que você é minha irmã, porque senão os caras vão me matar, e porque você é muito bonita. Mas peraí, Deus não tinha prometido para ele? Por que ele estava com medo de morrer? Deus tinha prometido. Então, amigo, não precisa mentir, não precisa inventar nada. Creia, confia, continua. Amém? Deus não falou para ele fazer aquilo, ele fez. Gênesis 15, olha para o versículo 13. Então o Senhor disse a Abraão, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Entendeu isso?
Deus estava dizendo a Abraão: os teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravos e oprimidos por 400 anos. Olha para mim, querido. Deus estava falando para Abraão o que ia acontecer. Eu vou multiplicar a tua descendência. Há uma linha rabínica, a Bíblia não diz, mas há uma linha de pensamento bíblico, os biblicistas, de que esses 400 anos é uma consequência daquilo que Abraão começou a fazer depois da promessa. Mentiu, enganou, papapá, pronto. Passa-se os anos. Viaja comigo lá agora para Moisés. Passa-se os anos. Deus pega um menino. O faraó estava matando todos os meninos. Então Abraão recebeu a promessa. Abraão, Isaac, Jacó foi para o Egito. E toda a família Israel, o povo, estava aprisionado, como Deus havia dito em Gênesis 15, que o povo ia ficar 400 anos como escravo no Egito. Deus já tinha dito. Êxodo chega, Moisés nasce, capítulo 2, Faraó está matando todos os meninos, porque eles se multiplicavam muito. Então todos os judeus que eram nascidos no Egito, homem, Faraó mandava as parteiras matar, até que Deus intervém na história. Deus fala: eu preciso agora cumprir a promessa que eu fiz a Abraão. Eu vou tirar esse povo daqui. Está completando 400 anos que eles estão aqui. Eu preciso tirar isso daqui. Então nasce Moisés. Ele é colocado no rio. Você conhece a história. A filha de Faraó vê: olha que bonitinho, tá? Põe ele para criar, pega ele para criar. E dentro de Moisés havia um sentimento de libertador. Tudo que aconteceu na história dele direcionava para que ele seria o cara que seria usado por Deus para tirar o povo do Egito. Mas ele não entendeu isso, que era só ele esperar o que Deus ia fazer. A Bíblia diz que em um certo momento ele viu os irmãos no sentido de povo, os egípcios maltratando os judeus, e a Bíblia diz que ele vai lá e mata um homem. Sim ou não? Matou o homem, e agora? Vamos começar uma rebelião. E aí o povo não entendeu que aquele era o libertador, porque aquele não era o momento de matar um egípcio. Moisés estava adiantando as coisas. Deus não havia dito a ele para fazer o que fez. Pastor, não estou entendendo. Abra a tua Bíblia em Atos 7. Você vai entender agora. Atos capítulo 7 nos narra isso com detalhes. Versículo 17. Eu vou lendo. Diz assim: ao se aproximar o tempo em que Deus cumprir a sua promessa a quem? A Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que não sabia nada a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses foi criado na casa de seu pai, e quando foi abandonado, a filha de Faraó tomou e o criou para ser o seu próprio filho. Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa e, oprimido, o vingou e o matou, o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando ele para salvá-los, mas eles não compreenderam.
Sabe por que eles não compreenderam, queridos? Porque Moisés fez o que não era profecia. Tem coisas que muitas vezes você faz que vai comprometer as pessoas que estão ao redor, e você vai pensar, não, as pessoas vão entender que isso é Deus, e não é Deus. Você está tomando atitudes precipitadas. A promessa era de que Abraão seria pai de uma nação. Isso se cumpriu? Sim. A promessa era que o povo passaria 400 anos escravos. Sim. Isso se cumpriu? Quando nós lemos aqui no começo, no versículo 17, ao aproximar-se o tempo da promessa que Deus havia feito a Abraão, ou seja, estavam se completando os 400 anos. E aí, se você ler a história, sabe quanto tempo no total o povo ficou no Egito? 430. Mas a promessa não era 400. E por que ficou 30 a mais? Porque Moisés fez o que não devia ter feito. E aí, sabe o que acontece? Ele mata o cara e ele é obrigado a fugir. Porque Faraó ficou sabendo que ele matou um egípcio, e Faraó ficou doido. Faraó queria matar ele. E aí ele tem que fugir para o deserto. E ele passa quanto tempo lá? Até que Deus fala, eu vou ter que usar esse cara mesmo. É esse mesmo. Porque o meu propósito vai se cumprir. Mas foram 30 anos além daquilo que Deus projetou, aquilo que Deus prometeu. Então, queridos, o que eu quero te dizer é que não saia fazendo aquilo que não deve ser feito. Diga isso para alguém, não faça o que não deve ser feito. Se Deus falou, querido, continua crendo. Paciência e fé. Aleluia. Continua orando. Eu vou lá, eu vou quebrar a cara dele. Deus mandou você fazer isso. Hoje eu acabo com o meu casamento. Eu vou chegar em casa, eu vou mandar essa mulher embora. Eu vou colocar na rua esse homem. Deus mandou você fazer isso. É hoje que eu jogo tudo pro ar. Deus mandou você fazer isso. Queridos, pastor, mas Deus não perdoa o pecado, Deus não perdoa o erro, Deus não perdoa a falha. Sim, queridos, Deus perdoa, Ele anula, mas a consequência faz parte da justiça de Deus. Então não pense você que Deus vai tirar as consequências daquilo que você tem feito. Ele vai tirar a tua culpa, mas as consequências você vai ser obrigado a caminhar com elas, e você vai ter que aprender a viver com elas, porque Deus não mandou fazer o que você está fazendo. Você sabia que Israel sofre consequências até hoje por falta de paciência e fé de Abraão e Sara? Você sabia disso? Você vê essas guerras lá em Israel, você não entende nada, né? O que é esse povo e os árabes? Qual que é a guerra de Israel? O povo árabe, o povo muçulmano, eles querem Jerusalém. É o motivo de toda a guerra que você vê lá no Oriente Médio, é esse. Os árabes, os muçulmanos, ou seja, todos aqueles países ao redor ali, o Irã, o Iraque, o Egito, a Arábia Saudita, tudo que vive ali em volta, eles querem Jerusalém. Então quando você pisa em Jerusalém, você fala, meu Deus, eu estou precisando do lugar mais desejado da face da terra. E queridos. Mas por que essa guerra existe até hoje? Porque Deus disse a Abraão e Sara, eu farei de ti uma grande nação, você terá um filho. O que a Bíblia diz que Sara fez? Riu.
Vamos ajudar Deus. Ei, Agar, vem aqui, deita lá com Abraão. E Abraão falou: peraí, você tem certeza, Sara? Você acha que ele perguntou isso? Duvido. Para que ela falou: Agar, já está pronta a tenda, vamos. A Bíblia diz isso, que Abraão se deitou com Agar e gerou um filho chamado Ismael. E todo aquele povo árabe é descendente de Abraão, são descendentes de Ismael, da linhagem de Ismael. Então eles também são filhos de Abraão. Só que tem um texto, eu até anotei ele aqui, abre aí, Gênesis 17. Rapidinho, Gênesis 17, versículo 15, diz assim, amém? Gênesis 17, 15. Disse Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamará mais Sarai, porém Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho, e sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Ao que se prostrou com Abraão, rosto em terra, e o que? E riu, e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz. E aí, dará à luz ainda Sara com 90 anos. Depois disse Abraão a Deus: oxalá que viva Ismael diante de ti. E Deus respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamará Isaque. E com ele, presta atenção nisso, com ele estabelecerei o meu pacto, como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. E aí vem esse versículo: e quanto a Ismael, diga Ismael, também tenho te ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei grandiosamente. 12 príncipes, diga príncipes, gerará, e dele sairá uma grande nação. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado, no ano vindouro. Ou seja, queridos, Deus não mandou Isaque gerar Ismael, mas ele gerou. E ele ainda falou para Deus: abençoa Ismael. E Deus falou: então tá bom, você vai viver com isso, carregando isso, a tua geração vai carregar isso por toda a vida. E aí a promessa é que 12 príncipes sairão. Você já ouviu falar em Dubai? Já ouviu falar em Emirados Árabes? Você já viu lá calçada de ouro? Não é só no céu que tem, não, lá em Dubai tem dinheiro, riqueza. Você sabe quem comprou o Neymar? Foi um descendente de Ismael. É verdade, queridos. Foi um sheik. Quanto custa esse menino aí? É 2 bilhões. Pode mandar, eu pago. 12 príncipes sairão de ti. Eles têm, porque a promessa de Deus se cumpre. E aí eles querem Jerusalém, porque eles são filhos de Abraão. Mas a Bíblia diz, e Deus diz ali: o meu pacto estabelecerei com quem? Com Isaque. Então eles são descendentes de Abraão. Só que a promessa e a aliança de Deus com o povo de Deus é com Isaque. Então aquele povo, aquela terra é dos judeus, aquela terra é de Israel. Porque Abraão, Isaque e Israel, Jacó, Israel. Está entendendo isso? Só que eles vivem em guerra até hoje por conta de fazer aquilo que Deus não havia mandado fazer. E aí eu volto naquilo que eu estava te dizendo. Tem coisas que você está vivendo hoje que não era para você estar vivendo.
Tem coisas que você tem sofrido hoje que não era para você estar sofrendo. Tem coisas que estão te assolando hoje, que é guerra que você não deveria estar enfrentando. Mas e agora? Vou morrer por causa disso? Não, querido. Você vai confiar que mesmo com as consequências, a promessa de Deus vai se cumprir. Aleluia! Porque o projeto de Deus não mudou. Os planos de Deus para Abraão não mudou. Ele foi trazendo problema para ele, mas a palavra de Deus não mudou. Eu vou te abençoar, eu vou fazer de ti uma grande nação. Só que você está trazendo coisas aí que você vai ter que carregar por muito tempo, e não é isso que eu quero para você. Então nessa noite, querido, Deus está te dizendo: tenha fé, Glória a Deus. paciência, para entender e esperar que a tua vida está nas mãos dele. Amém. 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 A consequência não bloqueia a promessa, mas você vai ter que aprender a viver, e vai ter que ter mais paciência, e vai ter que ter mais fé. Amém? Amém. Salmos 40, versículo 1 diz o que? Esperei com paciência no Senhor. De novo, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Também tirou-me de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs da minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança, e que não se atenta para os soberbos, nem para as apostas dos mentirosos. Esperei com paciência no Senhor. Diga isso: eu vou esperar com paciência no Senhor. Vou esperar com você. Eu vou esperar com paciência no Senhor. E o que fazer enquanto esperamos, queridos? Cruzamos os braços e ficamos esperando Isaac chegar? Diga não. Diga não. Continua caminhando, querido. Continua trabalhando, vai fazendo o seu melhor, vai se dedicando. Deus está vendo, e no momento certo Ele intervém na tua história, na tua vida. Amém? Continua fazendo a obra de Deus, continua servindo a Deus, continua dando o seu melhor a Ele. Continua. Não se desespera, não tenta dar um jeitinho brasileiro para Deus na tua vida. Não, continua fazendo, e Deus começa a abrir as portas que precisam ser abertas. Deus começa a fechar as portas que precisam ser fechadas. Amém? Tem coisas que acontecem na tua vida que você não entende. Se você se desesperar, você coloca tudo a perder. Um dia eu me lembro, você já até ouviu essa história, mas não com esse foco. Eu me lembro um dia quando eu fui demitido de uma empresa, e eu olhei para aquele cara e eu falei: beleza, cara. Não falei amém porque ele não era crente, eu falei: mas fica tranquilo. Mas se eu tivesse maltratado aquele cara, eu dei tudo nessa empresa, vocês não me valorizaram, eu não entendi, eu não precisava entender, eu precisava crer. Aí passou algum tempo, o cara que me mandou embora, que assinou a minha demissão, foi um cara usado para abrir uma porta lá na frente para algo que Deus tinha para minha vida. Amém. Então, queridos, muitas vezes você não vai entender, mas continua crendo. Aleluia. Não sai fazendo besteira, não sai falando o que não deve. Continua crendo. Ah, é isso? Vai reclamar para Deus, vai chorar com Deus, vai orar, não vai fazer o que não deve. Vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Deus não erra, queridos. A Bíblia diz lá em Números 23 que Ele não é homem para que minta, e Ele também não é filho de homem para que se arrependa. E o versículo é lindo, porque ele diz assim: porventura diria Ele não faria, ou falaria e não confirmaria? Se Deus ainda não fez, continue crendo.
Amém. Deus colocou Moisés num palácio para moldar ele como um príncipe, porque Deus precisava libertar um povo escravo. Mas escravo não liberta escravo. Quem tem poder para libertar escravo é quem é nobre. E Deus pega um escravo e coloca ele num lugar de nobreza para usar ele para libertar o povo. E num determinado momento ele tem uma mentalidade escrava. Ele vai e mata, faz o que não devia ter feito. Mas o que eu quero te dizer, queridos, é que Deus colocou ele naquele palácio porque Deus tinha um propósito. E aonde Deus tem te colocado é porque Ele tem um propósito. Glória a Deus. O que você precisa fazer? Eu vou me conformar. Não. É adorar e não me conformar. Mas não é para agir, é para crer e confiar. Senhor, eu não aceito isso, Pai. Senhor, por que, meu Deus, Senhor? E essa muitas vezes é a nossa oração. Quer saber por quê? E Deus faz assim, ó. Descansa, espera, porque no momento certo, você não está entendendo nada hoje. Às vezes você está até vivendo as consequências de todas as coisas erradas que você fez, mas vai continuar fazendo errado? Não. Então para. Agora descansa. Continua fazendo, continua buscando. Ou se não está fazendo, comece a fazer, comece a buscar. E deixa Deus te guiar, querido. Amém. Deixa Deus te direcionar. Não fique paralisado, estagnado onde você está, não. Vai fazendo, e Deus vai te direcionando. Aleluia. Eu me lembro quando eu comecei a estudar. E aí eu, vou estudar agora, já estou velho, né? Como se tivesse. Mas, vou estudar. Não vou. Aí veio o ministério, e aí eu vou parar. E a palavra do meu apóstolo foi: não para. Deixa Deus fazer. Deixa Deus te usar. Se Deus mandar você parar e Ele te mostrar isso, aí você para. Mas não toma uma decisão precipitada. Aí vem o ministério. Aí vem os filhos. E eu vou caminhando. E você vai caminhando. Amém. Não vou estudar porque eu tenho uma promessa. Nem para com isso, querido. Não vou me capacitar porque eu tenho uma promessa. Deus me disse que eu tenho um ministério, que eu tenho um chamado missionário para ir para a África, que eu vou ser um apóstolo, que eu vou ser pastor. Continua fazendo, continua buscando, continua se capacitando, continua batalhando. Amém, queridos? Amém. Quando Deus unge Davi para ser rei, ele não sai daquela casa com uma coroa. Sabe por que ele saiu daquela casa? Com um cajado na mão. Mas eu não vou ser rei. Samuel foi lá e derramou óleo, derramou a promessa de Deus: você vai ser rei em Israel. E a Bíblia diz que esse menino demorou muitos anos para receber a promessa que Deus havia feito sobre a vida dele. Mas ele não continuou, ele não paralisou, ele não ficou parado esperando a coroa. Não, ele continuou sendo um pastor. Ele continuou enfrentando os leões e os ursos. Ele continuou protegendo as ovelhas. Ele continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo. Ele não paralisou. E quando Deus falou: é agora, a palavra se cumpriu. Aleluia. Você sabe a hora? Não. Israel entra em guerra. E quem chega na guerra? O rei. Mas com um queijinho na mão. A Bíblia diz que ele foi levar queijo. Com um queijinho na mão. E mal sabia ele que aquele era o Kairos de Deus na vida dele. Amém. Davi não sabia que teria ali uma confirmação da promessa que ele havia recebido anos atrás. Mas ele estava fazendo o que devia ser feito. Meu pai me mandou ir para a guerra levar alimento para os meus irmãos, então é isso que eu vou fazer. Não, eu não vou, eu sou rei. Ei, manda outra aí. Você não ouviu Samuel? Eu sou rei. Ele me ungiu como rei, agora eu vou lá levar leitinho, levar queijinho para meus irmãos. Não, querido. Ele continuou fazendo o que devia ser feito. Ele continuou sendo submisso ao pai, sendo submisso à mãe, ouvindo o direcionamento, até que Deus falou: é agora, querido. É agora. É o teu momento. É a tua hora.
Você crê que esse dia vai chegar na tua vida? Aleluia. Então continua fazendo o que você tem que fazer. Não dê ouvido à tua alma, não dê ouvido ao teu corpo, não dê ouvido às pessoas que estão aí fora. Mas continua fazendo o que você tem que fazer. Tem pessoas que ficam esperando Deus descer do céu e falar. Não, é uma decisão, querido. É o posto, meu amigo, eu decido. Foi o que eu falei para aquele menino, João Batista, que está sentado aí. Ele nem sabe quem eu sou, acho que eu vi, ele não está aí não. Mas eu falei para ele, você vai continuar aqui, já não tem demônio na tua vida, não acabamos de expulsar, agora você precisa tomar uma decisão. Eu falei assim, desse mesmo jeito que eu estou falando para você, olhando no olho dele, eu falei, você tem que tomar uma decisão, cara. Você precisa se posicionar e saber quem você é. E Deus vai te tirar daqui, vai te colocar como um grande homem de Deus nessa terra. E você vai ser usado para transformar outras pessoas que estão na mesma situação que você. Agora você vai ficar aí pedindo uma marmitinha, conformado com o que o teu corpo diz que quer viver. Eu quero droga, você vai viver isso? Não, é uma decisão. É uma decisão ter fé e confiar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu não tenho uma oportunidade na igreja. Meu patrão não me valoriza. Minha empresa não me reconhece. Tudo dá errado na minha vida. Continua fazendo o que você tem que fazer, querido. Continua sendo fiel a Deus. Continua. Não abra mão. Não abra mão dos princípios. Quando você abre mão dos princípios, você sai da rota da promessa. Continua. E não traga consequências, porque daqui a pouco você volta para o caminho, mas a consequência fica. A consequência, ela te acompanha. E aí você vai culpar Deus, mas não, a atitude foi tua. Deus não tem nada a ver com Ismael. Foi Abraão e Sara que decidiram. Não foi Deus que mandou. Continua fazendo o que tem que ter, o que tem que ser feito. Eu quero falar alguns versículos. Se você tiver com uma caneta, anote. Anota aí. Eu vou falando, você vai anotando. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos, não precisa escrever, só anota o endereço. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Anota aí Salmos 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonarás os que te buscam. Provérbios 3, 5, marca aí. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme e em ti confia. Você entendeu isso? O Senhor guardará em paz aquele cujo propósito, ou seja, aquele que está fazendo o que tem que ser feito, porque confia em ti. O Senhor guarda em paz. Não precisa mentir para Faraó que ela é tua irmã, não, querido. Amém? Amém. Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na gasolina, outros confiam no mercado. Mas nós confiamos no nome do Senhor. Aleluia. O nosso Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Salmo 20, versículo 7. E mais uma vez eu repito, Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, eu quero encerrar com uma história que está lá no livro de Esther. Abra a tua Bíblia aí no livro de Esther. Esther, capítulo 6. Onde está Esther, pastor? Para frente de Neemias, para frente de Esdras, para frente de Crônicas e antes de Jó. Se achar Jó, volta aí, você vai achar Esther. Amém?
Olha para mim. Se você já abriu, olha para mim. Senão continua abrindo aí. A história que eu vou ler aqui, o começo dela, eu quero que você entenda o que estava acontecendo. Havia um rei que dominava Israel. Israel tinha desobedecido a Deus e a história é longa. Chegou um povo e dominou, e levou o povo cativo, levou o povo como escravo de novo. E havia um rei, e nós vamos ler essa história desse rei. E nesse reino havia um homem que odiava os judeus, e principalmente um judeu chamado Mardoqueu. Diga Mardoqueu. Porque Mardoqueu não se prostrava diante dele, e ele falava: esse cara, porque Mardoqueu não fazia isso. E ele queria matar o cara. Vou matar esse cara. Mas a Bíblia diz, querido, que Mardoqueu continuou fazendo o que tinha que ser feito. Continuou servindo ao rei. Continuou com a sua vida, fazendo o seu melhor, mesmo sendo um escravo. E aí a Bíblia diz aí, olha para o capítulo 6, versículo 1. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. Para aí, olha para mim. Você precisa entender algo aqui, para você entender a história. O livro de crônicas, se você voltar aqui, tem crônicas, primeira crônica, segunda crônicas. O que é isso? Lá não tinha TV a cabo, queridos. Não tinha internet, não tinha. O que tinha? Todos os dias, homens do rei escreviam dia a dia. Não tinha HD para gravar as informações, não tinha sistema, não tinha impressão digital para entrar, para sair, nada disso. Não tinha câmera para filmar. Então todos os dias alguém escrevia tudo o que acontecia no reinado. Isso é o livro de crônicas. Se você pegar o livro de crônicas, você vai ver as histórias que aconteceram durante o período dos reis de Israel, ou dos reis que dominaram Israel. Então esse homem um dia estava sem sono, e aí ele falou: liga o livro aí das crônicas, traz o livro e começa a ler para mim. E aí alguém começou a ler. E aí, olha aí. E foi lido o registro, versículo 2, de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio, e que haviam conspirado para matar, para assassinar o rei. E aí o rei pergunta, no versículo 3, que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei para os seus servos. E seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Olha para mim. Você entendeu a história, querido? Um dia Deus tira o sono do rei. E aí Mardoqueu já devia estar até dormindo. Mas a Bíblia diz que Deus vive no Kairos. E Ele não dorme e nem cochila. O rei vai dormir, cadê o sono? Não tem sono. Abre o livro aí, lê a história para mim. Começa a ler a história lá. Olha, no dia tal, rei Xerxes, Mardoqueu, um judeu escravo, denunciou que haviam dois oficiais do rei que queriam matar o rei. Olha que fato. E o rei pergunta: o que fizeram para esse homem? Porque olha o que ele fez. Ele salvou a vida do rei. Ele continuou sendo fiel ao rei. Agora pensa comigo, queridos. Ele era escravo. Você já imaginou isso? Um escravo ia querer o quê? Que o rei morra. Que se mata mesmo, se precisar de ajuda, eu vou lá matar ele. Não sei. Mas não. Ele prometeu fidelidade ao rei. E a Bíblia diz isso. Ei, escravos, a Bíblia dizendo: sejam fiéis aos vossos senhores. Continua fazendo o teu melhor onde você está, querido.
Ah, eu estou limpando um chão da casa de uma pessoa. Faça o seu melhor. Ah, mas ninguém está vendo. Deus está vendo. Amém. E um dia Deus acorda alguém e usa essa pessoa para te abençoar. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, e Ele está vendo o que nós estamos fazendo. Faça o que tem que ser feito. Aleluia. Faça o seu melhor. Vamos continuar? O rei pergunta, versículo 4: quem está no pátio? Tudo isso acontecendo numa noite, querido. Ora, Amã era o cara que queria matar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de quem? De Mardoqueu, na forca que lhe havia preparado. O cara pisou no pátio para falar para o rei que queria matar um cara, e o rei tinha que permitir isso, porque era uma afronta e tal. Só que Deus estava falando ao contrário. Deus estava se lembrando da fidelidade de Mardoqueu. Deus estava se lembrando da promessa dele sobre o povo de Israel. E os oficiais responderam ao rei: é Amã que está no pátio, faça entrar, ordenou o rei. Você imagina o rei de pijamão, cirolão. Entra aí, Amã. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que deves fazer um homem que o rei tem prazer em honrar? E Amã pensou consigo: quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Eu sou o cara. Amã era o chefe da guarda. Então ele pensou que era para ele a honra. Por isso respondeu Amã o rei, versículo 7: o homem quem o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do seu próprio rei, e o cavalo do rei, que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei. Ponha eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante deles: isto é o que o rei faz a um homem quem tem prazer de honrar. Então o rei respondeu a Amã: vá depressa apanhar o manto, o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Chega a ser engraçado, né, querido? Ou seja, é engraçado quando você consegue enxergar e entender o que Deus estava fazendo. Se coloque de pé. Diga fé e paciência. Diga: Deus não é injusto. Deus não é injusto, queridos. Deus não é injusto. O que você precisa nessa noite é sair daqui com o teu coração cheio de fé. Amém. E decidido a ser paciente, fazer o que tem que fazer, continuar fazendo o teu melhor, se capacitando sim, buscando a Deus sim, sendo fiel sim, porque a promessa também é: se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, sendo fiel a Ele sim, fazendo o seu melhor a Ele sim, não deixando as circunstâncias determinar quem você é, decidido a viver o que Deus espera que você viva. Porque num dia desse, sabe o que acontece, querido? Deus acorda o rei e diz assim: vai lá, chegou a hora de eu honrar a minha promessa sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha filha. E essa pessoa é você. Se você sabe quem você é, essa pessoa é você. Espera. Não saia fazendo o que não tem que ser feito. Feche os teus olhos aí. Apague as luzes, por favor. Eu quero que você olhe para dentro de você agora, querido. Não pense em ninguém. Eu quero que você pense em você. Só em você.
Pensa em você, na tua vida, querido. Todas as promessas de Deus na tua vida se cumprirão. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se engane. Será que Deus prometeu e se esqueceu? Não. Será que Deus disse e não cumpriu? Não. Ele é justo, Ele é fiel. E nesta noite Ele quer colocar fé e paciência no teu coração. Segura, estou nos braços. Cante isso. Daquele que nunca me deixou. Cante isso. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Ah, mas vai ter que ir pro fogo. Eu vou. E se eu passar pelo vale, Tem que ir pro vale, eu vou. Tem que ir pro deserto, eu vou. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é meu descanso. Deus está te dizendo, descansa nessa noite, meu filho. Em teus Descansa, descansa, descansa. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro Cante forte. estou nos braços Cante forte, querido. daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Nossa coração, querido. Diga isso a Ele. Eu vou esperar, Senhor. Eu vou confiar, Senhor. Eu vou confiar em Ti. Eu vou descansar em Ti. Eu vou ter paciência. Me ajuda, Senhor. Abra o teu coração a Ele nessa noite. Abra o teu coração a Ele nessa noite. Abra a tua vida a Ele nessa noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados
Vai, querido, nessa graça. Eu me apoio em ti. Se apoia em Deus. E caio de novo em tuas mãos. Descansa nas mãos dele. E caio em tua graça. E caio de novo Continua fazendo. em tuas mãos. A promessa para ti, José, vai se cumprir. Ah, Senhor, mas eu estou numa cadeia, eu estou preso. Mas a promessa vai se cumprir, José. E se eu passar pelo vale, Declare, querido. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Deus quer te dar descanso nessa noite. Talvez nessa noite você entrou aqui neste lugar desesperado, com o teu coração afligido. E nessa noite você ouviu essa palavra, Deus falou contigo. Agora o que você precisa fazer é tomar uma decisão nessa noite, de entregar a tua vida a Ele, entregar o teu coração, confiar nele. Então esse é o teu momento de você tomar uma decisão, de entregar a tua vida a Jesus, de falar: Senhor, eu quero viver essa vida, eu quero descansar em Ti. Até hoje eu tentei fazer do meu jeito, mas eu vi que não vai dar certo. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida, querido. Ei, se você entrou neste lugar, Deus queria falar contigo, sim. Então entrega a tua vida a Ele nessa noite. Tome essa decisão hoje. Não saia daqui ouvindo e não agindo. Você precisa agir. Então, se você quer fazer uma oração de entrega ao Senhor Jesus nessa noite, levanta a tua mão direita aí. Levanta a tua mão onde você está. Onde você está? Levanta a tua mão aí. Eu vou orar por você e você vai orar comigo, entregando a tua vida a Jesus. Aleluia. Repita essa oração assim, diga: Senhor Jesus. Você que está com a tua mão levantada, se você não está, levanta aí. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, esse é o teu momento, querido. Levanta a tua mão aí. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi que a minha vida tem tudo a ver com o Senhor, que a vida sem o Senhor não é uma vida. E hoje eu entendi, Pai, que o que o Senhor tem para mim é uma vida, e vida em abundância. E nessa noite eu quero tomar posse dessa vida. E eu entendi que para mim tomar posse da tua promessa, eu preciso tomar uma decisão. E nesta noite eu entrego o meu coração ao Senhor, entrego a minha vida ao Senhor. Você que está com a mão levantada, diga isso: eu reconheço que o Senhor veio a esse mundo, morreu por mim no alto de uma cruz para me dar vida. E nessa noite eu reconheço que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, para que essa vida se manifestasse na minha vida. E nessa noite eu tomo posse dela. A minha vida é tua, Senhor Jesus. Tudo que tenho, tudo que sou, pertence a Ti. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração, sai do teu lugar. Venha voltar aqui, eu quero orar por você. Não confie em meu amor. Enquanto eles vêm, Há quanto tempo eu você que já é convertido, querido, tua voz me chamava. Deus está te dizendo: Abba, 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 Abba. Paizinho, eu sou. Diga isso aí: Paizinho, eu sou teu. Papai, eu confio. Paizinho, Diga. eu vou obedecer, porque o teu amor é um lugar mais seguro.
Você que está aí, querido, diga: Paizinho, eu confio em Ti. Eu vou continuar confiando em Ti. Eu vou continuar crendo em Ti. Se você quer descansar no Senhor também, sai do teu lugar e vem. Se você quer tomar posse dessa promessa, sai do teu lugar. Se você está decidido a ter fé e paciência, sai do teu lugar. Deus está te chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu tenho descanso para você. Quando eu vou orar por eles aqui, você vem. Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre cada um dos teus filhos que tomou uma decisão nessa noite de entregar a vida ao Senhor, que o Senhor respalde essa decisão, papai, em nome de Jesus. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso, e nesta noite, diante da decisão deles, o teu Espírito se estabelece na vida deles, papai. Em nome de Jesus, são teus, meu Deus. Os guarde, papai, como a tua palavra os diz. Por favor, Senhor, nós clamamos que com os teus braços, ó Deus, guarde cada um desses homens e mulheres que se entregaram ao Senhor nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, coloque no coração deles fé e confiança em Ti, e que a cada dia eles possam viver essa verdade de confiar, de descansar, de acreditar em Ti, papai. Nós cremos nisso. Eu os abençoo como filhos do Senhor, em nome de Jesus. Você pode cantar isso? Levanta suas mãos e cante. Em teus braços é meu descanso. Enquanto você canta, eu oro por você, querido. Em teus braços é meu descanso. Mães, Em teus braços jovens, é homens e mulheres, tudo que Deus quer te dar nessa noite é isso. seguro estou nos braços daquele que nunca me Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre a tua igreja, sobre cada um, ó Deus, que ouviu essa palavra, não minha, mas tua, e que sai daqui, ó Deus, decididos a confiar, mas que essa confiança seja respaldada pela fé e pela paciência, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê essa certeza para cada um deles, ó Deus, de passar pelo vale, de passar pela luta, de passar pelo fogo, confiando que o Senhor é sobre a vida deles, papai. Em nome de Jesus, eu os abençoe. Profetizo um novo tempo, profetizo uma nova vida, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada um dos teus filhos. Declare forte isso, querido. Em teus braços é meu descanso. 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 Abrace alguém que está do teu lado, querido. Abrace alguém que você quiser. Abrace alguém aí, querido, e diga: Deus é contigo, descansa. Abrace alguém e diga: Deus é contigo, descansa. Sai do teu lugar, abraça alguém aqui, querido. Deixa Deus te usar aí. Abraça uma outra mulher aqui, ó. Abraça aqui, ó. Abraça. Teus braços é Oh! descanso. Receba Jesus. Sinta Deus te abraçando aí. Oh, sinta Deus te abraçando. Olhe para essa pessoa, querido. Declare vida sobre ela. Diga a ela: descanse, confia. Tenha fé, tenha paciência. Oh, papai. Oh, Senhor.
Responda, você é filho. Agora responda a ela, você também é filho. Creia nisso. Creia. Tenha fé, diga isso a ela, tenha fé. Tenha paciência. Deus não é injusto. Deus é fiel. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Espera nele. E Ele virá sobre a tua vida. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Ele e dizer aleluia. Dizer glória a Deus. Aleluia. Ei. Esse salmo é para você. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Querido, qualquer dia desses, Deus vira uma chave na tua vida. Não cabe a você querer entender a hora, o momento, a forma. Confia e espera. Continua fazendo o que tem que ser feito. Ah, eu vou fechar minha célula porque não vem ninguém. Deus mandou você fazer isso? Ah, eu não vou para a igreja porque eu não aguento mais. Deus mandou você fazer isso? Ah, eu vou largar tudo, eu vou largar meu marido, minha esposa. Deus mandou você fazer isso? Diga, eu sei quem eu sou. Diga mais forte, eu sei quem eu sou. Coloca a mão na tua cabeça e diga, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Aleluia, querido. Aleluia. Dê mais um aplauso a Ele, então, em todo o teu lugar. Deus é bom. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom.